Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, todo mundo me ouvindo, hein? Abre o áudiozinho, fala um oi, professor aí, fala um bom dia, por favor. Bom dia. Bom dia. Então, vamos lá. Eu vou aguardar um minutinho só para entrar mais gente aí na sala, o pessoal está entrando ainda, ok? Daqui a pouco teremos um público legal para a gente começar a aula aí. Como é que vocês estão? Como é que estão passando aí por toda essa loucura da quarentena? Tá muito sofrido, hein? Vou abrir o áudio aqui, não tem problema não, tá? Durante a aula a gente dá uma fechadinha e depois a gente retoma novamente para as perguntas ali, beleza, galera? Então, vamos lá. Deixa eu falar com vocês rapidamente. Nós vamos trabalhar hoje uma aula sobre as ideias sociais que vão aparecer no século XIX, né? E que vão alterar as estruturas europeias naquele período ali. Então, basicamente, essa aula trabalha com três ideias básicas, né? O pensamento liberal burguês, pensamento iluminista, que veio da Revolução Francesa, que veio de Napoleão Bonaparte. O pensamento nacionalista, que aparece na Europa a partir das guerras napoleônicas e vai se ampliando no território europeu, e o pensamento social, o pensamento socialista, anarquista, comunista, que vai aparecer na Europa naquele período ali. Essas três vertentes de pensamento, o liberalismo burguês, o nacionalismo e o pensamento socialista, eles vão mudar a Europa, reestruturar a Europa naquele período. Nós vamos ter mudanças drásticas ali. Teremos independências, como a independência da Bélgica, teremos unificações, como a unificação italiana e alemã, teremos lutas sociais, né, do proletariado, do povo contra o capitalismo, contra a burguesia. Então, é uma mudança bastante grande que acontece na Europa no período que vai acabar alterando as estruturas europeias naquele momento ali, né? Então, a gente vai começar analisando basicamente o que acontecia na Europa a partir, né, dos movimentos sociais e políticos que aparecem no século XIX ali. É o módulo 8, caderno 1, última aula do caderno 1, frente 2 aí. Posteriormente, eu vou colocar lá para vocês o link, né, da resolução de exercícios da plataforma da Paulista. E vocês podem tirar dúvidas durante a aula ou a posteriori, via WhatsApp ou via e-mail, ok? Bom, vamos lá. A partir de 1848, na Europa, nós temos grandes mudanças de caráter econômico, político e social dentro do continente europeu. E essas mudanças acontecem pelos movimentos burgueses, liberais, que tomavam conta da Europa já desde o século XVIII, pelo nacionalismo fluente a partir das guerras napoleônicas ali, e pelo socialismo, que aparece na luta proletária, na luta trabalhista contra o capitalismo selvagem que existia naquele momento europeu. Bom, de alguma maneira, né, os movimentos, né, foram liderados pela burguesia, apoiados muitas vezes pelo proletariado, né? Então, algumas revoluções, algumas lutas armadas na Europa, a burguesia comanda o movimento, mas tem apoio proletário. Você vai falar, poxa, isso não é muito correto, não bate muito a ideia, já que eles viviam em choque. Mas numa independência, numa unificação, numa luta social, muitas vezes há uma ligação entre burguesia e povo. Aconteceu na Revolução Francesa, quando você vê os jacobinos que tinham a média e baixa burguesia ligadas ao povo para uma revolução. Vai acontecer na Europa, de um modo geral, também nas unificações ou nas independências, libertações ali. Bom, a França vai ter um caráter muito liberal socialista, em função até da força do pensamento burguês e da força do pensamento liberal, que vai ser levado para a França, e do socialismo que vai se apresentar ali. E no caso mais ao norte da Europa, a Alemanha, a Áustria e a Itália, que está ali, né, a botinha cortando o território europeu, nós vamos ter um sentimento muito liberal nacionalista. Tá? Não dizendo que não havia socialismo ali, mas mais liberal nacionalista. Uma ponte que vocês podem fazer desse conteúdo, do liberalismo, nacionalismo e até da luta social na Europa, é uma ponte com a literatura, com o movimento romântico. Então, isso faz parte do movimento romancista, do século XIX. Então, o romantismo do século XIX aparece ligado ao nacionalismo,
aparece ligado às lutas sociais da Europa, aparece muito ligado às lutas o quê? Liberais da Europa daquele período. Então, a hora que eu falo em romantismo século XIX, eu estou falando em também movimentos sociais ali. Esses movimentos liberais, nacionalistas, socialistas, vão gerar o que nós chamamos de Primavera dos Povos, que é uma aula subsequente que vem aí. Ela vai falar sobre o florescer de ideias na Europa, a primavera, florescer de ideias, que vão gerar rebeliões na Europa, que vão gerar lutas na Europa ali. Bom, o liberalismo apareceu como uma tendência que vem desde o século XVII e XVIII, que é o pensamento burguês. O nacionalismo, né, prega a luta por unificações, independências, processos que vão aparecer sempre baseados no pensamento de identidade com a sua nação, identidade com o seu povo, com a sua pátria. E o socialismo é uma luta do povo contra a opressão, contra as mazelas da Revolução Industrial, que nós vimos lá no comecinho do ano, né? Quando a gente fala da primeira Revolução Industrial, o trabalho que era insalubre, as 18 horas de trabalho por dia, a habitação que era ruim, a falta de leis trabalhistas, isso vai levar à ideia do socialismo e à ideia de uma luta por igualdade social. A imagem que nós temos aí na tela é a imagem de uma trade union, que é uma coisa que existiu no século XVIII até o início do XIX, que eram, na verdade, ligas de trabalhadores, associações de trabalhadores, que ainda não caracterizavam a ideia sindical, da luta sindical. Então, era ainda um processo inicial de luta, que veio depois do ludismo, dos quebradores de máquina, né, da Europa, e que vai dar o start para o surgimento de sindicatos, a partir do pensamento socialista que vai surgir ali. Bom, da onde veio o socialismo? Bom, o socialismo veio de uma luta contra o capitalismo, das populações que foram morar nos grandes centros urbanos, onde haviam as fábricas, populações que morriam de fome, populações que viviam com baixos salários, sem direitos, sem leis ali. E aí aparecem as ideias de reformar a sociedade, de mudar a sociedade. Dentro das ideias de reformar a sociedade, buscar uma igualdade social, apresentam-se os pensamentos de origem socialista. Não pense que o socialismo ele tem uma vertente só. Na verdade, o socialismo ele vem da vertente utópica, da vertente científica, da vertente cristã e de uma vertente mais radical anarquista, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Bom, vários escritores, desde o Renascimento, vêm falando de desigualdade social, vêm falando sobre a luta de classes, vêm falando sobre a busca de um mundo perfeito, um mundo igualitário. Somente no século XIX consolida com o pensamento, com a filosofia trazida por alguns pensadores. Bom, lá no século XVI, no Renascimento, nós temos a obra Utopia, de Thomas More, em que ele já falava de uma crítica veemente à propriedade privada, já criticava os crimes cometidos, né, pela propriedade, pelos donos da propriedade ali, e passou a pregar uma desigualdade social. O livro chama Utopia porque ele é uma versão de um sonho de uma sociedade perfeita, de uma sociedade igualitária, de uma sociedade que atenderia a todos ali. E daí nasce, no século XIX, o pensamento utópico, né, que nós vamos falar, nós vamos discutir agora. Bom, na Revolução Inglesa, século XVII, com Cromwell, com a luta contra o absolutismo na Inglaterra, né, nós vimos alguns grupos, né, como liberadores, escavadores, que eram classes menores ali, lutando pela igualdade social, lutando pelos direitos sociais, que já era uma forma também de socialismo. E na Revolução Francesa, após a queda dos jacobinos, né, a tentativa da conspiração dos iguais do jornalista Graco Babeuf pregava uma república igualitária, uma república em que todos seriam iguais perante a lei realmente, né? O pensamento renascentista, o pensamento do século XVII na Inglaterra, o pensamento do século XVIII eram prévias, né, daquilo que seria o socialismo no século XIX. Nós temos aqui o Robert Owen, que ele é um socialista utópico. Aí vem a definição, né? Um cara que queria reformar o capitalismo, reformar as práticas capitalistas para atender o interesse do povo, do proletariado. E embaixo, Carl Friedrich Marx, pai do socialismo científico, né? O defensor do materialismo dialético, da história da luta de classes, né? Da ideia do fim da propriedade privada, da derrubada do capitalismo, na verdade, ali.
Então, o primeiro, um pensador reformista do capitalismo, um socialismo utópico, e o segundo, um cara que pregava o fim do capitalismo e a criação de uma sociedade socialista, de um Estado socialista ali. Bom, o pensamento do Owen, né, ele vem de uma ideia diferenciada, porque o Owen era um cara rico, era um proprietário, né? E ele tentou criar ideias socialistas, criando condições para o trabalhador viver melhor, dando bônus para o trabalhador, dando condições melhores de vida, atendendo o bem-estar social do trabalhador. Isso é uma utopia, porque, na verdade, você mantém o capitalismo com algumas adequações, algumas melhorias para o trabalhador. É a visão utópica. Isso não mudaria o sistema capitalista, apenas adequaria. E uma tentativa de poucos, né? Que a gente vai ter que analisar que a maioria dos grandes proprietários da época, dos ricos da época, jamais atenderiam reivindicações trabalhistas. O objetivo era o lucro. E o lucro vinha da exploração do trabalho, ok? Bom, no século XVIII e XIX, nós vamos observar que vários pensadores, como Fourier, Saint-Simon, Leblanc, Proudhon, foram utópicos ou românticos, né, dentro do socialismo. Por quê? Porque eles idealizaram uma mudança no capitalismo, idealizaram um sonho do capitalismo menos selvagem, um capitalismo que atenderia o proletário ali. O Louis Leblanc participou da Revolução de 1848 na França e propôs essas ideias, né? Pregando a igualdade social. Entretanto, né, um problema, que o Estado se apropriasse de todo o sistema econômico, ou seja, que o Estado tomasse conta do sistema econômico naquele período. Nós sabemos que dentro da ideia socialista, a ideia do Estado total ou do Estado controlador da economia é muito importante, né? Isso geraria um começo de princípio de luta contra a propriedade privada, né? Mas os utópicos ficaram muito nessa lógica da visão romântica de mudar o capitalismo, de alterar as formas de opressão ali. O marxismo, que vai dar origem ao que nós chamamos de socialismo científico, aparece a partir do pensamento de Karl Marx, de um jovem prusso, um jovem alemão, que junto com Friedrich Engels, né, que era filho de um proprietário de empresas de indústria têxtil na Inglaterra, né, publicaram, né, às vésperas, né, da Revolução de 1848, o Manifesto Comunista. Ali ele colocava as bases do socialismo científico, né, do pensamento científico, falando sobre a luta de classes, falando sobre o materialismo dialético, falando sobre a ideia de que a propriedade privada deveria deixar de existir, né, a propriedade deveria ser um bem coletivo, né, isso dando origem ao pensamento socialista. A obra que vai sintetizar todo esse pensamento, vai consolidar todo esse pensamento, é o Capital, o Der Kapital, de Karl Marx, onde ele vai colocar todas as teorias dele ali. Quando nós falamos em luta de classes, que é o dito por Marx, que é o motor da história, né, o que move a história, você tem que lembrar que nós estudamos luta de classe o tempo inteiro na história, né? Por exemplo, o modo de produção asiático, as sociedades orientais, onde o Estado controlava tudo, né? O modo de produção escravista na Grécia e Roma, o modo de produção feudal no mundo medieval, o modo de produção capitalista, né? Então, são modos de produção estudados por Marx, onde ele define a ideia de lutas de classe em todos os modos. E que a história só se move quando uma classe domina e derrota a outra, ou toma o poder da outra. Então, o que move a história? Essa luta de classes. Segundo Marx, o que deveria ser feito? Basicamente, acabar com a propriedade privada, estabelecer a ditadura do proletariado, o proletariado tomaria as decisões ali, com o fim da propriedade privada, acabaria a luta de classes, né? E nós teríamos uma sociedade igualitária. Mas o Marx entende que não dá para sair do capitalismo e dar um salto direto para aquilo que ele chama de comunismo, do bem comum, da sociedade de iguais. Então ele prega o quê? A ideia do Estado socialista. Então, a ideia básica qual seria? Bom, o proletariado derrotaria a burguesia derrubando o capitalismo, criaria-se a ditadura do proletariado, o proletariado tomaria as decisões ali, um Estado proletário tomaria toda a propriedade, então fim da propriedade privada, tudo passaria a ser uma propriedade estatal. Isso levaria a uma igualdade social e, no final, no último estágio, o homem chegaria no comunismo, ou seja, se autogovernaria e aí não haveria necessidade do Estado socialista, mas sim de um autogoverno do povo. Essa é a teoria marxista.
você pode perceber que é muito diferente do pensamento socialista utópico, que fala em reformar o capitalismo. Aqui é uma derrubada do capitalismo e criar uma sociedade, primeiro, socialista para alcançar o comunismo no segundo estágio ali. Bom, Proudhon, né, que participou das revoluções também, escreveu, né, um livro, O que é a Propriedade, e ele respondeu ali que a propriedade era um roubo. A afirmação do Proudhon dá origem a uma terceira corrente de pensamento que nós chamamos de anarquista. Então, o anarquismo aparece, se fortalece, né, com pensadores como Bakunin, como Kropotkin na Rússia, né? E o anarquismo nega qualquer forma de poder. Então, não existe Estado para o anarquismo, não tem como existir. Então, ele nega a teoria marxista do Estado socialista, ele quebra isso. E ele fala que nós deveríamos pular do capitalismo direto para o governo do povo. O governo do povo se autogovernaria. Então, o Estado, a polícia, as leis estabelecidas pelo capitalismo, a igreja, o clero, né, deveriam ser derrubados, eliminados, né, segundo a visão anarquista. Muitos deles, se você perceber, muitos anarquistas e muitos materialistas dialéticos, como Marx e alguns pensadores ali, acabam negando a própria existência de Deus, porque consideram Deus como uma forma de controle, uma forma de poder. Então, se tornam ateus naquele momento ali. Bom, durante a reunião da Associação Internacional de Trabalhadores, os anarquistas e socialistas se confrontam porque Marx insiste na ditadura do povo para chegar ao comunismo, né? E Bakunin fala de uma revolução proletária, violenta, que derrubaria o Estado e acabaria com qualquer forma de dominação. As ideologias são diferentes. O pensamento de luta contra a opressão, contra a propriedade privada, contra o capitalismo selvagem é o mesmo, mas a maneira de chegar ao objetivo é bem diferente, né? Tanto que os anarquistas foram considerados mais libertários, mais radicais na sua proposta do que os próprios socialistas ali, ok? Bom, por último, só um minutinho, Amanda, já vou responder. Nós temos a doutrina social da Igreja. A Igreja Católica se coloca numa posição nem de apoiar o capitalismo, nem de apoiar a lógica socialista. A Igreja, na encíclica Rerum, feita no século XIX, ela coloca, de alguma maneira, a ideia de um socialismo baseado na caridade, na fé cristã. Então, é um terceiro modelo de socialismo. Não é utópico, não é um socialismo científico, mas um socialismo cristão criado ali. Desculpa, Amanda, perdão. Vou te responder, pode falar. Galera, perguntas? Podemos continuar? Então, vamos lá. Então, o que eu tenho que diferenciar na minha cabeça? Quais são os três movimentos que tomam conta da Europa naquele momento? O liberal burguês, o social, que engloba o socialismo, comunismo e anarquismo, e o movimento nacionalista. No caso social, nós temos as doutrinas do socialismo utópico, que pretendia reformar a prática capitalista, o socialismo científico, que pretendia derrubar o capitalismo, criar o Estado socialista e alcançar o comunismo, do anarquismo, que era a quebra, o rompimento total, libertário do capitalismo, dando poder nas mãos do povo, e, por último, a doutrina social da Igreja, que se baseia na caridade, não aceitando nem a prática cruel do capitalismo, nem a prática materialista do socialismo. Ok? Ela se coloca a parte de um lado e do outro ali. Beleza? Bom, vamos concluir. A partir de 1848, na Europa, né, a gente vai perceber que os movimentos revolucionários acabam sendo derrotados pela burguesia. A luta socialista, né, que buscava a igualdade social, que buscava melhorar a lógica daquele mundo que existia ali do capitalismo selvagem, acaba sendo derrubada. Há um combate violento ao capitalismo, surge o primeiro partido socialista da Europa, dentro da Alemanha, naquele período, né? E acontece a primeira Internacional dos Trabalhadores, onde tenta se organizar um movimento proletário, uma luta contra o capitalismo, contra a opressão ali no mundo. O proletariado passa a tomar ciência do pensamento socialista, os sindicatos aparecem muito fortemente em defesa do trabalhador, os direitos das mulheres começam a ser discutidos na Europa, as mulheres vão para a rua discutir direitos, como o sufragismo,
o direito de participação política dentro do governo ali, e de alguma maneira, né, as reformas vindas pelo socialismo, pelo anarquismo, o pensamento liberal, o pensamento nacionalista mudam a Europa de uma maneira geral ali, quebrando, né, aquela Europa mais conservadora que existia até então ali, certo? Bom, o que eu preciso de vocês agora, basicamente, é que vocês façam as perguntas relativas à aula, né? O que surgiu de dúvida, o que foi pegou aí mais dentro dessa lógica do socialismo, liberalismo e nacionalismo, tá? Abre o áudio aí, conversa comigo, por favor, prefiro, melhor que o chat, tá? Vamos lá? Pode perguntar. Esse silêncio é mortal, me dá medo. Vamos perguntar que é melhor, vamos discutir. Alguma dúvida sobre o socialismo utópico, socialismo científico, socialismo cristão, anarquismo? Tudo tranquilo? Em paz? Alguém conseguiu perceber a lógica das mudanças que vão acontecer na Europa com o pensamento social, liberal e nacionalista? Galerinha, se não quer falar, manda no chat aí, eu respondo rapidamente para vocês aí. Vamos lá? Vou abrir aqui. Eu consigo enxergar que a gente já dá uma conversada melhor aí. Tranquilaço. Matheus falou que tá tudo tranquilo aqui. Matheus é sensacional. Sempre tá tudo tranquilo. Estamos indo, né? Ótimo, né? Perfeito. Retoma essa última questão que você falou. Que questão que foi, por favor, Felipe? Lembra aí, por favor, qual foi a questão que nós discutimos aí por último? Tá, as mudanças na Europa. Todos os movimentos sociais, socialistas, anarquistas, comunistas, né? Mais movimentos liberais burgueses, mais o nacionalismo, alteram a estrutura europeia naquele momento ali. Então, você vai ver, por exemplo, revoluções na França derrubando reis, na Alemanha, a unificação do Estado alemão, na Itália, a unificação do Estado italiano, na Bélgica, uma independência, na própria França, né? Nós vamos ver a formação da Comuna de Paris, que foi a primeira experiência comunista do mundo, que acabou acontecendo realmente ali. E essa Comuna de Paris, ela aparece, né, nos livros de história como o momento que o povo se autogovernou em Paris. Então, dá para a gente pensar um pouquinho nisso daí, tá? Laura, eu não entendi a pergunta. Professor, e o... O que foi, hein? Fala para mim aí, eu já retomo. Laurinha escreveu, professor Yu, anarcocapitalismo. Muito bem, Laura, gostei da pergunta. Vamos lá. Existe uma forma também de anarquismo que a gente chama de anarcocapitalismo. O que é isso? É quando o capitalismo quer tomar o poder e derrubar o Estado, ou seja, é uma outra forma de anarquismo. Derrubar o Estado e se autogovernar dentro do capitalismo. Então, é quase que uma oposição ao anarquismo tradicional de esquerda. O anarquismo de esquerda falava na derrubada do Estado para que o povo se autogovernasse. E o anarcocapitalismo falava na derrubada do Estado para que a burguesia governe dentro do capitalismo sem o Estado. Eu vou fazer uma análise muito rápida para vocês entenderem. Não é o anarcocapitalismo, mas dá para discutir. Com a crise aí do coronavírus, né, com a epidemia, com a pandemia, os americanos foram os mais vitimados. Aí acabaram não acreditando que aquilo seria tão grande, tão forte, acabaram sendo atingidos de maneira violenta, até o presidente lá cair na real. E você percebeu uma coisa no Estado americano que é muito complicada. O Estado lá é um Estado mínimo, o Estado não interfere em algumas questões, né? Por exemplo, saúde, né? O americano não tem saúde pública. Nós temos aqui no Brasil, por mais que a gente reclame, existe. Lá não tem. Lá existe uma saúde que atende você e depois você recebe a conta em casa pelo atendimento público, né? Então você paga qualquer atendimento médico que você faça. Isso é um Estado mínimo, é quando você tira as obrigações do Estado. Então, no modelo capitalista, anarcocapitalista, você tiraria toda a obrigação do Estado, deixaria toda na mão da burguesia, ou seja, do capitalismo. E o capitalismo se autogovernaria sem o Estado. A proposta é interessante, mas também utópica, né? Tão utópica quanto o anarquismo de esquerda que a gente viu ali. Beleza? Que mais, gente? Vamos lá? Aliás, Laura, respondi a tua pergunta. Tá ok, hein?
Maravilha? Contemplou a sua dúvida aí sobre o anarquismo? Obrigado, querida. Valeu. Os demais aí, perguntas, dúvidas, por favor. Estou aguardando vocês aqui, ouvindo vocês. Vamos lá? Não há nenhuma dúvida cruel, nenhuma colocação que vocês queiram fazer aí, por favor? Essa matéria é muito importante para o que a gente vai estudar depois, tá? Vamos lá? Tranquilo? Então, o que eu vou pedir para vocês, ó, essa aula eu vou postar ela no YouTube, deixar ela postada lá. Vocês podem assistir novamente, recorrer a ela novamente. Vou postar o link da Paulista também, que tem uma aulinha e uma correção de exercícios para vocês acompanharem ali. E aí a gente vai tocando o barco aí com essas questões da matéria, tá? Qualquer dúvida cruel, me chama no WhatsApp, né, ou me chama no privado, por favor, me manda a dúvida. Eu ajudo vocês a resolver, tirar as questões ali. E vamos pensar numa coisa, ó. Tá tudo muito complicado, mas tudo isso vai passar. Daqui a pouco nós vamos estar juntos em sala de aula novamente, retomando todo o conteúdo, retomando todo o aprendizado. Vocês são muito importantes para a gente, como nós somos muito importantes para vocês também. Nós, escola, família, a gente tem que entender que vivemos um momento muito complicado, muito complexo, que vai passar. Mas enquanto ele não passa, a gente tem que unir forças para o quê? Para tocar o barco. Vocês estão no segundo ano. Ano que vem, tem aquela loucura toda da universidade, da luta por uma vaga e tal. Nós não vamos deixar a bola cair, de jeito nenhum. Tá? A gente está junto aí. São mais de 30 alunos na aula, isso é maravilhoso. Ou seja, perfeito. Tá? Mais perfeito do que isso. Se todo mundo estivesse junto aqui, para a gente estar juntos, né, na luta aí. Mas nós vamos chegar lá calmamente. Tá? Eu quero mandar um abraço para vocês, tá? Muito carinho para toda a galera aí do segundo ano. Pensem que logo, logo tudo isso vai passar, nós vamos passar por todo esse problema aí e vamos retomar uma vida quase que normal. Normal não vai ser, a gente sabe, né? Mas quase que normal, beleza? Se não há mais dúvidas, eu vou fechar a sala aqui, tá? Um abraço para todo mundo, um beijo no coração de todo mundo, fiquem bem, se cuidem, tá? Cuidem de vocês, cuidem da família, nós estamos juntos aí, beleza? Tchau, tchau, gente. Um abraço. Fica com Deus, tá? Tchau, galera. Obrigado pela aula aí, viu? É nóis, valeu.